Senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, servidores da casa, cidadãos e cidadãs aqui presentes, ouvintes da Rádio Jornal que acompanham a sessão legislativa aqui dessa casa, e sempre insisto, precisamos ampliar essa transparência o mais breve possível e espero que isso aconteça. De que modo, como seria isso? Que, inclusive, as votações aqui sejam transmitidas e a população possa acompanhar. Mas, senhores vereadores e vereadoras, quero voltar a discutir nessa manhã a minha preocupação, que já trouxe aqui há alguns dias, com relação à postura da Secretaria Municipal da Saúde e com relação a todos os gestores da saúde pública aqui no nosso estado. Eu não tenho dúvida, que nós temos, pelas características clínicas, uma virose que tem acometido grande parte da população. E essa virose, que inclusive até nos últimos dias tem atenuado, tem sido menos incidente. Eu tenho recebido menos pacientes no consultório. Mas acometeu grande quantidade de pessoas. E quanto mais a virose crescia, maior era o silêncio das nossas autoridades relativas à saúde, no sentido de dar uma satisfação à população. De pelo menos dizer, nós estamos acompanhando, nós estamos atentos ao que está acontecendo. E surgem as especulações, nas mídias sociais toda hora surge aí que é vírus Zika, vírus não sei quem, vírus não sei o quê. Muitas informações e a população fica perdida. Felizmente, é uma virose de alta contagiosidade, mas não é uma virose de morbidade acentuada e também uma virose que tivesse uma mortalidade que pudesse preocupar. Nós temos sim uma epidemia no país, reconhecida pelo próprio Ministério, da dengue. Nós temos o aumento de casos de dengue aqui, mas eu tenho solicitado no consultório exames de todos os pacientes, não encontrei, de todos que eu solicitei, algumas dezenas, nenhum que fosse dengue, nenhum. Aí surge a possibilidade de eritema infeccioso, a saúde pública não cobre esse exame, ele tem que ser feito particular. Eu tenho alguns pacientes que se propuseram a fazer esses exames, a gente não consegue estabelecer um diagnóstico e as autoridades públicas no silêncio. No silêncio. Eu fico imaginando que há pouco tempo atrás o mundo esteve assustado com essa questão do ebola, de que fugisse ao controle e se espalhasse pelo mundo. Eu fico a imaginar o que aconteceria com os sergipanos e com os aracajuanos. Então nós temos aí uma virose que, quando eu falo com as famílias, lá em casa eu tive, meu filho teve, várias pessoas tiveram essa virose, e o silêncio sepulcral das autoridades com relação ao assunto, para dar uma satisfação, para poder investigar. Existem possibilidades de fazer exames, e nesse caso careceria uma população, e o silêncio foi total, mostrando de que modo se trata a saúde pública em nosso município, em nosso estado. É preciso que a gente faça essa avaliação e é preciso que as autoridades deem resposta. Quando as pessoas assumem os cargos públicos, elas assumem o ônus e o bônus. Na vida pública, as pessoas gostam muito dos elogios, de serem blindadas. Agora, elas não gostam de serem cobradas. E é preciso que a gente faça isso, a gente atribua a responsabilidade. A gente vê muito nos debates, por exemplo, se a gente, no caso legislativo, se a gente se detém apenas ao discurso, é todo mundo honesto, ninguém faz nada errado, é todo mundo decente, e se fosse assim, nós não teríamos os noticiários que temos e não teríamos tantas ações, tantos problemas aí na justiça e, principalmente, a desesperança, a indignação e o descrédito com que a maioria da população trata a classe política. E não é de graça isso. E isso vai também para a gestão pública, pelo desinteresse, pelo descompromisso que acontece, e isso é mais um exemplo inconteste da forma como se conduz a gestão pública diante dos problemas afetados pela população. Por isso que as mazelas, por isso que as favelas, por isso que as condições indignas de vida crescem em nosso país de modo incontido,
por conta dessa postura de indiferença e de fazendo de conta que não está vendo os problemas da sociedade. Obrigado, senhores vereadores.